Gente da gente, um abraço. Eu queria... A ideia de conversar com o doutor Marco Antônio Pina, diretor de futebol do Clube do Remo, advogado, era nos mesmos moldes com o advogado do Paysandu, o doutor Alexandre Pires. Mas numa conversa preliminar a gente chegou à conclusão que realmente nós não vamos colocar, por mais inteligente, por mais competente que o doutor Marco Antônio Pina seja e tenha conhecimento da causa, não é com ele. A gente vai conversar sobre essa situação remista em outro momento. Até porque, doutor Marco Antônio Pina, é batata quente, é abacaxi, é um pepino, ou seja, apesar do Remo ser um leão do reino animal, mas a gente olha assim que é um prato bem vegetal para descascar no bainão, não é? É verdade, o Remo isso é histórico, né? Toda semana tem um episódio diferente, toda semana, às vezes é difícil a gente não ver um problema por semana, e a gente está ali à frente disso, a gente que está à frente do futebol hoje, né, tem que ter a serenidade necessária, a tranquilidade para absorver, né, as coisas ruins, as coisas boas, as críticas, né, e saber conduzir da melhor forma, porque tudo na vida tem jeito. Agora que a gente tem percebido que o doutor Marco Antônio Pina está servindo de para-choque, de para-brisa. Me desculpa o termo popular, vamos no popular. O pau está cantando na casa de Noca. Ninguém lhe refresca. Parece que o senhor é o grande culpado dessa história toda. É um paredão. É verdade. Isso aí quando a gente está à frente de um clube grande, o Remo é um clube grande, as pessoas têm que ter consciência. E eu tenho consciência que não é só bater palma, não é só aplaudir, não é só elogio, existem as críticas, existem os momentos difíceis, como o que nós estamos passando, né? E eu sou super tranquilo, Edson, super tranquilo. Foi uma semana conturbada, né, onde eu recebi muitas ofensas, né, fui culpado, criticado, né, por tudo que está acontecendo. Agora, como eu sempre falo, eu sou apenas um diretor de futebol. O clube tem presidente, o clube tem vice-presidente, o clube tem outras pessoas, tem um conselho, né, mas enfim, mas pelo Remo eu sirvo sim de para-choque, porque eu estou ali, né, não estou obrigado, estou porque eu quero colaborar, porque eu amo esse clube e realmente eu sei administrar essas coisas. Eu vou aqui me socorrer a uma fala do doutor Hamilton Galberto, que é um advogado, jornalista, acompanho os comentários do Hamilton em determinado momento, claro, concordamos e discordamos, mas ele até costuma dizer assim, o senhor acaba colocando em risco, eu não diria assim, até porque quando você mostra coragem, eu não vejo onde colocaria em risco, porque você tem uma banca de advocacia respeitável, apesar de tão jovem, quer dizer, em tese nem precisaria do Clube do Remo, está no Remo porque gosta do Remo. Sem dúvida, eu não preciso do clube para nada, né? Eu tenho meu escritório, graças a Deus, eu tenho 15 anos já militante nessa advocacia criminal paraense e fora do Brasil, do estado aqui também. Na verdade, amor. O que me liga ao Remo é o amor, é a vontade de ajudar. Eu sei que tem muito problema e eu tô lá realmente, às vezes até contrariando a minha família, meus pais, amigos, né, colegas de escritório, que larga isso, que é só problema. Mas eu sou persistente, eu sou determinado quando eu quero uma coisa, eu sei dentro de mim que eu tenho condições de, né, colaborar um pouquinho nesse ano para que o Remo tenha esse tão sonhado acesso, que há quase 10 anos a gente não disputa uma Série B. Uma das coisas que eu diria assim, que poderia ser um complicador, foi aquele diálogo que teve, um áudio do jogador Nano Krieger e a sua resposta. Aquele negócio foi chato. Qual a real situação disso, meu caro doutor Marco Antônio Pina? Muito chato, porque hoje a gente até está elaborando o manual de conduta do atleta, agora interno no clube, para se evitar essa questão de rede social, né? Porque tudo se expõe e se trata de Remo, né? E também de Paysandu, né? Que tem duas torcidas fanáticas, alucinadas, né? Torcidas de Série A, a verdade é essa, tudo toma uma dimensão gigantesca, né? E ontem eu conversei já com o atleta, tanto que eu e o presidente nós decidimos, deliberamos, né, para que ele voltasse e cumprisse o contrato dele, que vai até dia 26 de julho, e eu pessoalmente fui, né, até o apartamento do atleta, ele até ficou meio surpreso, dizer para ele que eu não tinha nada de pessoal contra ele, né, ele também falou que não tinha nada contra mim, e que esses incidentes acontecem e serve para a gente amadurecer, né, e que da minha parte uma borracha estava sendo passada ali pelo bem do Clube do Remo, tanto é que ele se reintegrou, né, e está de volta aos trabalhos. Isso fica um aviso para o torcedor do Pará, neste caso aqui do Clube do Remo. Nem tudo que se ouve, que se vê, que se lê, desconfie. Tem pessoas que não têm interesses no clube, não. Tem outros interesses que não são pelo clube. É uma questão de opinião minha. Tem gente que quer jogar pilha, quer tocar fogo. João Vitor, um outro caso novo que surgiu.
Fica, não fica, acorda, não acorda, renova, não renova? Bom, o contrato do atleta João Vitor terminou agora, final de maio, né? O Clube do Remo tem muito interesse em renovar, até porque é um jovem atleta, cria da base, promissor, né? Quando entrou agora no jogo do Independente, nos ajudou naquela classificação sofrida que nós tivemos nos pênaltis, tanto no tempo normal como nos pênaltis. Agora, só que não depende somente da vontade do clube, depende da boa vontade do atleta em querer renovar. Logicamente, né, que haverá um reajuste salarial proposto pelo clube, dentro de uma realidade financeira do clube, né? Agora, repito, fica muito mais a critério do atleta do que o clube. O clube tem interesse, sim, até porque nós vemos qualidades e potencial para que ele nos ajude, mas não depende só do clube, sim do atleta e de seu procurador. Ao longo da semana, uma lista de dispensa. Nessa lista de dispensa estava o Nano Krieger, né, mas já foi tudo resolvido. E os outros? A questão do Nano não foi nem de dispensa, ela foi de não renovação. De não renovação, né? Isso, aí nós vamos decidir até o dia 26 de julho. O caso do Danilo e do Rony, sim, de dispensa, né? Que foi uma decisão em consonância com o resto da diretoria, com o presidente, com o vice-presidente e com a comissão técnica presente, tá? Então as pessoas pensam que eu decido as coisas, eu não decido nada sozinho, entendeu? Eu levo tudo à presidência, à vice-presidência, com a aval da comissão técnica, porque quem sou eu para decidir uma situação dessa sozinho? Eu tenho a minha ideia, logicamente, né? A torcida ficou meio que frustrada, porque imaginou-se, né, uma lista de 5, 6, né? Pela minha vontade, tá? Particular eu, Marco Antônio, a lista seria maior, mas, repito, eu não decido nada sozinho, o clube tem um presidente. Também é importante ressaltar que não é só dispensar, nós temos que pagar. Porque esses jogadores têm contrato até outubro, é isso? Isso, todos até outubro, porque, né, a Série C vai até outubro, então a gente não poderia fazer contrato de 3 meses, até porque eles não iam aceitar vir, né, nesses termos de 3 meses. Geralmente o atleta quer vir com uma segurança até o final do campeonato. E o clube às vezes fica refém de uma situação no interesse, né, e no afã de trazer o atleta logicamente se aproveita disso, né, mas não vem obrigado, vem porque o clube chama, o clube procura, o clube quer contratar, mas enfim, não é só dispensar, existe uma série de situações. Dispensar, tem a questão da rescisão para não parar no seu trabalho, que hoje o Remo sofre, né, com ações trabalhistas, né, e o Remo não constrói nada há anos, só pagando dívida anualmente, e as dívidas, em vez de diminuir, só fazem aumentar. Então essa nova gestão, né, está sendo muito responsável nesse ponto. Então a gente não pode agir com o coração, a gente tem que agir com a razão também, né? Pelo torcedor, mandava todo mundo que veio de fora embora, mas as coisas não funcionam assim. Já dizem, pelo menos para-se, de que o técnico Josué Teixeira já não está mais com aquela força, né? Tipo o imperador, primeiro e único, enfim, já não é bem assim. Ele continua com prestígio, essa palavra até prestigiado, não é? Mas como é que está? Josué Teixeira, direção de futebol, presidência do Clube do Remo. Bom, na segunda-feira, após o empate com sabor de derrota que nós tivemos, né, contra o Cuiabá, nós reunimos na sede social por volta das 11 horas, o Josué esteve presente, né, e logicamente o presidente e toda a diretoria deu mais um voto de confiança por tudo o que ele fez, pelo trabalho, pela honestidade, pela transparência, né, pela dedicação ao clube, à base. Se não fosse ele, Gabriel Lima não estaria aí na vitrine hoje, Lucas Vitor, Jaime não voltaria, próprio Léo Rosas, Igor João, Tsunami, entendeu? Tem quase um time todo que ele... Me permita. Aí é que não deu para entender como é que de um jogo para o outro você coloca 11 importados e não se aproveita essa base. Esse foi um critério que ele utilizou, né? No final do Paraense a gente estava com um time e numa semana posterior, na estreia do Brasileiro, a gente estava com um time completamente diferente, né? Isso foi um risco, né, calculado por ele, penso eu, porque ele que é o profissional da área, ele que está à frente. Então, isso nos trouxe problemas, está trazendo, porque realmente falando que os atletas que ele colocou não estavam entrosados, né? E aí deu no que deu, ganhamos o Fortaleza, fomos até Arapiraca, no Asa, empatamos, e em casa contra o Cuiabá só nós não perdemos, que merecemos perder, a verdade é essa, por conta do Vinícius, que estava numa noite iluminada, porque senão o placar era de 4-1, sem sombra de dúvidas. Eu não diria 4-1, eu diria 5-2, porque daquele que o camarada perdeu e o outro que o Rony perdeu, que dava para fazer. Isso. Mas assim, o torcedor remista é o seguinte, só para lembrar, estou conversando com o advogado, doutor Antônio
que é Marco Antônio Pina, diretor de futebol do Clube do Remo. Dentro ainda dessa tese, sabe o que é, doutor Marco Antônio? Não é que o senhor é obrigado a falar nada. É um comentário meu, uma observação minha. Eu não lembro, em toda a história do Campeonato Brasileiro, inclusive na Série A, um jogo que o Clube do Remo tenha colocado 11 importados. Eu dei uma olhada para 1972, que só tinham 20 grandes equipes do futebol brasileiro, só 20, hoje tem 60, o Remo está numa lista de 60, e o pior, está na terceira lista, não é na primeira nem na segunda. Naquela primeira lista, o Brasil tinha acabado de ser tricampeão do mundo, tinha pelo menos um jogador paraense, e o detalhe, tanto titular como reserva, que era o Cuca e o Lúcio Oliveira. Foi isso, como um torcedor, né? E um observador do futebol me chamou muita atenção. Eu nunca tinha visto o Remo numa terceira divisão, nem na primeira divisão, entrar com um time todo de importados, nada contra os importados. Eu repito isso e disse na minha narração que está no YouTube. Eu não tenho nada contra os importados. Eu vi importados maravilhosos aqui, inclusive ajudaram a embalar o início da minha carreira, quando eu consagrei minha carreira na televisão do Pará e até do Brasil. Mas neste momento eu achei um exagero. Isso é um comentário meu que não dá para deixar de falar. E se o senhor quiser falar alguma coisa, tudo bem, senão não precisa. E aquela invasão da torcida? Na verdade, já estava meio que anunciada, né? Eu mesmo recebi uma ligação, salvo engano, na segunda-feira à noite, do Ari, que foi ex-presidente da Remoçada, pedindo para ter uma conversa com os jogadores. Eu falei, sem problema, desde que seja uma manifestação ordeira, né? Sem xingamento, sem agressão, ele tudo bem. Só que aí se misturou a politicagem no meio da manifestação, a politicagem interna do grupo, com grupos de oposição, né? Inseridos em torcidas organizadas, e infelizmente... Grupo de oposição de quem? Da diretoria do Remo ou da diretoria da torcida organizada? Grupo de oposição à diretoria do Clube do Remo, entendeu? Na verdade desde que foi implantada a eleição direta no Remo, virou essa guerra. Amigos viraram inimigos, entendeu? Mais do que inimigos viraram amigos. A verdade é essa. E aí aproveita o momento de crise para manifestar, para tentar tumultuar a gestão, a administração. Foi lamentável, entendeu? Inclusive uma tentativa de cuspe, né, no Josué. Eu falei, mas quebraram coisas do patrimônio do clube? Isso, entraram na concentração, quebraram a porta da enfermaria, entraram nos apartamentos, mas sem identificar nada. Foram momentos de terror. Eu não estava presente porque, como queriam a minha cabeça, né, dizer assim, se eu tivesse presente, eu acho que o mal maior poderia ter acontecido, e por prudência eu não fui ao estádio, porque eu já sabia que o clima estava tenso, né? E então é lamentável, a gente aceita qualquer tipo de manifestação. O torcedor, que é o único mito desse clube, que é o que banca esse clube, que faz ele estar vivo, tem todo o direito de protestar, de criticar. Eu já fui torcedor, já protestei, já critiquei, já levei faixa, eu já fui vice-presidente da Trovão Azul, de uma torcida organizada, mas sempre com respeito, né, com palavras de ordem, sem xingamento. É inadmissível, manchou o protesto. O que aconteceu manchou as cenas de selvageria, de violência. Marco Antônio Pina, como é que o Clube do Remo, o senhor está falando que já sabia, né? Como é que o Clube do Remo não se preveniu? Na verdade, eu avisei na mesma noite e na manhã da terça-feira, quando aconteceu o episódio, que foi à tarde, eu avisei a diretoria de segurança para tomar as providências, chamar policiamento, para tentar barrar a área da Mercedes, que é vulnerável lá, né? Para tentar também proteger a área do Carrossel e o Bainão, né? Só que a gente não pensou que iam cerca de quase 300 torcedores. A gente imaginou cerca de 50 a 100, e aí ficou o negócio sem controle. Só foram 2 ou 3 viaturas inicialmente, depois que chegou o reforço, só que depois já era tarde, já estava acontecendo, né? Se atrapalhou um treino, porque era uma tarde de treino, né? E acabou se atrapalhando, só deu para treinar 15 minutos, que na verdade não representa nada. E aí o Clube do Remo, na verdade, que ficou no prejuízo, os atletas, a comissão técnica, enfim. Mas, assim, é válida, mas da forma que foi, né, uma situação meio que orquestrada, né, com pessoas que faziam parte da antiga gestão. Mas isso não é contra o Marco Antônio Pina, não é contra o Manuel Ribeiro, não é contra o Josué, não é contra os jogadores, é contra a instituição do Clube do Remo. É isso que eu penso. Na verdade, eu sou passageiro, eu estou Manuel Ribeiro. Ninguém é eterno no clube, entendeu? As pessoas, quando fazem um ato desse, não sabem que é o clube que sofre.
entendeu? Logicamente que a gente fica triste, a gente sofre, né? Eu recebi mais de 4.000 WhatsApps, né, de xingamento, ofensas, ameaças, né? Vou até te comentar uma situação que fizeram comigo, expuseram o meu contato em vários grupos, né? Então, assim, eu recebi muita ligação, de maldade colocaram um anúncio naquele site OLX de uma geladeira que vale mais ou menos R$5.000 por R$300 e colocaram o meu número para contato. Então tu imagina quantas ligações eu recebi, entendeu? Dizendo se a geladeira era verdade o anúncio. Eu não tive paz nesse dia. Se faz isso com um advogado, imagine comigo, porque isso é crime virtual, não é, não, doutor? É perfeito, é crime virtual, mas assim, eu consegui segurar a onda com serenidade, tranquilidade, né? Eu consegui segurar a onda, tinha uma organização para que eu não dormisse e eu me ligar de 10 em 10 minutos, eu fui obrigado a desligar meu celular na madrugada, mas tudo isso é porque o Clube do Remo é time grande, e eu estou ali na frente, eu tenho que ter a serenidade, a condição necessária. Ontem, inclusive, um amigo meu me falou que, rapaz, só te chamo na hora da confusão, né? Eu digo, é verdade, se foi para isso, eu amo o Clube do Remo e eu estou ali para o que deve é. Doutor Marco Antônio Pereira, só para terminar, o senhor falou ainda há pouco aí um termo, aí eu lembrei. E o Eduardo Ramos? Bom, o Eduardo Ramos é inegavelmente um excelente jogador. Dentro de campo, quando ele quer, ele resolve. Falta ser ele um excelente atleta, né? Nem precisava ser atleta. Não concordo com essa história de uma perna, não concordo. Mas eu só queria que ele jogasse 30% do que ele sabe jogar. Pois é, ele tem que gostar mais dele, ele tem que ter compromisso, logicamente, com a instituição que paga, mas com ele também. E a questão do Eduardo começou temerosa com aquela ação de R$3 milhões, com a pedida, logicamente, que ele não ia levar tudo aquilo, mas vamos lá que se ele levasse 1.200.000, 1.300.000, é um valor Sim. considerável, né, diante de uma situação financeira muito difícil, complicada. E aí, duas coisas pesaram para que ele voltasse, né? A questão da parte técnica, logicamente, a nossa falta de qualidade no setor que ele domina, e também a questão financeira, né? Mas há um contrato vigente, né? Há um contrato até novembro, né, de 2017 agora, e também pela parte dele, ele perdeu espaço no mercado, né? Os campeonatos todos começaram e ele ficou de fora de Série A, Série B, Série C e Série D. Ele chegou até o juiz levando duas propostas e o juiz indeferiu o desligamento dele automático do Clube do Remo. Então ele sentiu também que o tempo estava passando e as coisas não resolviam e ele ia acabar ficando de fora do cenário. Então houve esse encontro de vontade do clube pela questão da dívida e foi feito um acordo muito bom para o Clube do Remo, muito bom, algo que de 3 milhões que ficou em 500 mil, né, com uma entrada de 20 mil e o resto parcelado. O salário dele, ele aceitou uma redução. Tudo lá diante dos homens da justiça. Tudo homologado dentro da ação trabalhista que ele protocolou, para não ficar, não é porque as pessoas ele retira a ação, não, porque se ele retira a ação, ele pode daqui a um mês entrar novamente com a ação. Então foi um acordo homologado dentro da ação que ele entrou, com as partes presentes, ele, o Clube do Remo, o procurador dele, que é o pai dele, né? Então está tudo sacramentado, agora resta ao Clube do Remo honrar as parcelas, logicamente, né? E também resta a ele, né, ajudar o Clube do Remo, porque se ele quiser, se ele jogar 30% do que ele sabe, nós estamos muito bem servidos. Doutor Marco Antônio Pina, só para terminar, uma coisa que fica no anseio do torcedor remista e os outros que ficam torcendo contra o Clube do Remo, inclusive alguns que querem fazer confusão. Torcer agora para não cair. No caso do doutor Marco Antônio Pina, a ideia ainda é subir. Sem dúvida, isso não passa pela minha cabeça. A gente entende, né, que a torcida com esse temor, aquela partida contra o Cuiabá, que foi o estopim, foi muito ruim, realmente. Empatar por lanterna que doeu. Doeu muito, justamente. Para mim, eu saí com um sabor de derrota do Mangueirão, entendeu? Mas eu garanto, nós estamos na terceira rodada. Ano passado, Edson, nessa mesma Série C, nessa mesma terceira rodada, nós tínhamos também 4 pontos. Né? Então está tudo muito no começo. 2 vitórias seguidas aí, pronto. Tudo muda, o astral muda, futebol é assim. Eu tenho certeza que o time vai ser qualificado. Estão chegando 3 a 4 peças aí diferenciadas, entendeu? Para que a gente consiga realmente subir, que é o grande objetivo.